Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cargas e Conexões. Meu nome é Cristine Moreira. Eu estou aqui com meu amigo Denilton Macário. Denilton, hoje a gente tá chique, hein? Foi. Né? O assunto de hoje. O assunto de hoje. E hoje a gente teve 2 convidados. Pois é. Um contador e um advogado. Será que isso dá liga? Hoje teremos participação de 2 pessoas conosco aqui, especiais. Augusto Mansur, que é mestre em Direito pela UFES, professor de Direito Tributário da Ágora Fiscal, advogado atuante na área tributária, sócio do NEFA e Mansur Advogados Associados, e ele é presidente da Comissão de Direito Tributário da 8ª Subseção da OAB de Vila Velha. E temos também o Flávio Machado Correia, que é contador, diretor da Office Contabilidade e consultor do segmento. Bem, o empresário, né, que quer abrir uma transportadora, a primeira dúvida que surge, provavelmente dentre diversas outras, mas talvez a prioritária, né, qual o regime tributário que ele deve utilizar ali para abrir a empresa, né? Seja MEI caminhoneiro, MEI transportador, simples, lucro presumido, lucro real. O que vocês podem falar para a gente sobre isso aí? Inclusive apresentando vantagens e desvantagens, né? Porque é uma loucura, né, na cabeça da pessoa, né? Bom, acho que o Flávio pode falar primeiro sobre as possibilidades. Sim, Quais sim. são? E aí depois eu completo. Hoje a gente tem alguns fatores que a gente tem que ter em mente e está atrelado muito a questão do faturamento hoje, até mesmo porque quando se fala em MEI caminhoneiro, a gente tem um limite de faturamento, né? Quando se fala também do Simples Nacional, nós temos um limite de faturamento, temos o presumido também que tem um limite de faturamento e o lucro real que ele absorve quaisquer faturamento que a empresa venha a oferir, né? Mas hoje o que a gente analisa aí é que o lucro real, via de regra, é o melhor cenário tributário hoje para uma empresa de transporte, devido às margens hoje que a gente enxerga e consegue visualizar pertinente o que seria a carga tributária sobre esse lucro efetivo, né? Porque tanto o MEI está um pouco fora, eu acho que está todo o contexto aí, porque tem as limitações de faturamento, geralmente é para o caminhoneiro que tem um caminhãozinho só, ele é autônomo, ele presta serviço para uma outra transportadora, ele não faz frete direto junto ao embarcador, então esse daí seria esse perfil. E quando se fala em Simples Nacionais, são tributos que são sobre o seu faturamento, ou seja, é um percentual diretamente sobre o faturamento. Então também é uma análise que a gente tem que fazer, porque existe a limitação aí de 400 mil mês com a receita bruta acumulada de 4.800 12 últimos meses, né? O presumido também nós temos uma limitação de faturamento, que é 78 milhões ano, né? Que também é um percentual direto sobre o seu faturamento, que faz com que a gente consiga fazer todas as apurações. Quando partimos para o lucro real, é como o próprio nome fala, né? A gente vai pagar o tributo em cima da alíquota efetiva de resultado da empresa. Então, via de regra hoje, com todos os cenários que a gente identifica, o lucro real é a melhor situação tributária para uma empresa de transporte hoje. Tem uma empresa de pequeno porte até uma empresa de grande porte aí. É a melhor opção já de cara. De cara é o lucro real. É aquele camaradinho que todo o capital dele está investido naquele jacaré ali, né? Um patrimônio hoje tudo, que hoje a gente costuma falar que um caminhão hoje é quase não, é um preço de um apartamento na praia, Sim. né? Um conjunto hoje que a gente chama cavalo mecânico e carreta, né, que é o semi-reboque hoje, a avaliação é em torno de 1,5 milhão, mais ou menos, se for um equipamento novo, né? Então, é muito mais caro que um apartamento na praia hoje. Né? Verdade. Porque a estrutura de custo do setor de transporte ela é muito grande, né? Então, todos esses regimes tributários que consideram só o faturamento, sem considerar o custo, no final das contas, eles vão sair mais caro do que o do lucro real, que considera o lucro efetivo. Muito embora as alíquotas sejam maiores, ele considera o lucro efetivo e os tributos sobre o faturamento podem ser feitos na modalidade de débito e crédito. Sim. No Simples Nacional e no presumido não tem, né? É uma tributação de uma vez sobre o faturamento. Isso aí, na matemática tributária, no final das contas, acaba sendo mais caro do que o sujeito pagar uma alíquota maior, Sim. se aproveitar dos créditos tributários dos custos dele e chegar no tributo efetivo de pagamento. Então, por isso que o Flávio fala, e ele está certo, de que o lucro real é o melhor regime para esse tipo de setor. Até porque dificilmente o cara tem um caminhão só, né? Pois é. Ele tem um, daqui a pouco ele tem 2, 3, aí já não faz mais sentido. Não faz mais sentido algum ele... Ele ter isso aí. Muito embora a complexidade de apuração seja menor no simples e no lucro presumido, porque, né, é mais fácil de apurar, isso aí não significa dizer que é mais barato tributariamente. No final das contas ele vai ver que... Sim. O tributo, né, ele vai realmente ser muito maior do que do lucro real, né? Porque a premissa é bem básica, né?
Quando se fala entre estruturado do presumido para o real, a primeira pergunta que a gente precisa fazer, qual é a margem do seu negócio? Margem líquida. Sim. Porque o fisco, a legislação, o regulamento do imposto de renda caracteriza para o transporte que a presunção de resultado, de retorno, de margem líquida é de 8%. Então, tudo aquilo que você tem abaixo de 8%, é melhor você ser lucro real, né? Entendi. Porque se você tributar em cima de 6, 5, sendo sua margem, as alíquotas são as mesmas do presumido, né? A presunção justamente fala isso, né? A base é 8. Então, hoje, via de regra, o transporte, realmente, a estrutura de despesa é muito grande, né? Só o combustível hoje, já depender das situações aí, do tipo de carga transportada, da modalidade de transporte, se é fracionado, se é lotação, só o combustível quase representa 50% de todos os custos do transporte, né? Então, por isso que a base, a essência para você fazer um estudo entre viabilidade do presumido para o real, ou que seja o Simples Nacional, é essa formatação do resultado. Você estava falando sobre crédito, né? No lucro real, quais são os créditos que o transportador ele pode absorver na operação dele? Olha só, hoje a gente tem, quando fala em crédito, tem que fazer algumas análises, né? Porque você tem crédito tanto nos tributos estaduais, quando a gente fala em ICMS, porque o transporte entre municípios é apurado pelo ICMS. Transporte dentro do próprio município, que é o intramunicipal, a gente fala de ISS. ISS é uma alíquota fixa, dependendo do município, tem uma variação de 2% a 5%, né? É um custo aí tributário que não tem para onde você correr. Não existe a sistemática da não cumulatividade de imposto, ou seja, débito e crédito. Quando falamos de ICMS, a gente tem que analisar muito bem o estado na qual a transportadora se encontra. Tem estados, a maioria hoje, na verdade, pode se aproveitar o crédito de combustível, né? O óleo diesel que abastece os caminhões, esse é unânime em todos os estados, pode se aproveitar. Outros estados permitem pneu, outros estados permitem alguns tipos de peças, então isso aí tem uma variação tremenda. A ICMS é uma legislação bem complexa. Quando partimos para o tributo federal, tudo aquilo que é inerente à atividade do transporte, ou seja, combustível, manutenção, pneu, rastreamento dos caminhões, pedágio, tudo é fator de dedução, ou seja, de tomada de crédito para deduzir o débito do imposto. Tá? Tudo que realmente está inerente à atividade. Com as suas particularidades para imposto de renda e contribuição social, que são os impostos diretos sobre o seu resultado, quanto para a apuração do PIS e da COFINS, também existe essa diferenciação. Tá? Tudo aquilo que é insumo adquirido de pessoa jurídica toma-se crédito de PIS e COFINS. Muitas pessoas perguntam para a gente, né, em relação à frota particular, frota administrativa e a frota objeto da operação, em relação ao crédito. Qual a diferença que fica entre uma e outra? Olha só, quando você trabalha com frota terceirizada, aquela despesa, aquele dispêndio que você paga ao terceiro, ele é dedutivo para efeito tanto de imposto de renda e contribuição social, quanto para PIS e COFINS. Só existe uma pequena diferenciação. Quando você adquire um transporte de um terceiro autônomo, pessoa física, eu não faço o crédito na totalidade 100%, existe uma proporcionalidade de 75%. Quando o meu agregado, o meu autônomo que eu contratei for uma PJ, não, aí eu tomo um crédito de 100%. Entendi. Não, mas a minha pergunta é sobre a frota administrativa. Eu tenho um carro que serve para a condução da minha operação específica para fazer o transporte e outro que é, sei lá, um Gol para eu ter um deslocamento de um funcionário administrativo. Sim. Se você justificar que para você ter aquela atividade comercial da empresa, aquele carro é necessário, pode-se tomar o crédito de PIS e COFINS. A gente não pode de ICMS, né? Por isso eu falei, legislação estadual, a gente não, é bem complexo a gente entrar nesse mérito aqui agora. Mas no que tange aos tributos federais, não existe problema nenhum, porque se você não tem um carro na rua com um comercial vendendo o teu frete, você dificilmente vai ser só por telefone conseguir vender, né? Então, todo aquele combustível que está linkado naquele carro, o veículo tem que estar no nome da transportadora, né? Toda a manutenção daquele veículo, todo o seguro, é inerente à atividade da empresa, fator de dedução desses tributos que eu acabei de falar agora aí. Certo. E é interessante, né, quando você coloca dessa forma, que, por exemplo, né, eu não sou uma empresa transportadora, mas eu preciso do serviço de transporte para trazer meus insumos, né? Ou fazer a distribuição física do meu produto. Quando que é interessante para mim, como empresa que faz essa atividade, ter uma frota orgânica ou então contratar um terceirizado, e seja lá qual for a forma disso? Olha só, existe hoje dentro do transporte algumas situações. Existem embarcadores que exigem muitas vezes frota própria da transportadora. Isso é um quesito, questões contratuais, tá? Isso a gente vê bastante. Principalmente grandes embarcadores, aí, Unilever, essas empresas multinacionais, aí, P&G, né?
que te exigem frota própria. Agora, existe possibilidade que você pode trabalhar com um terceiro, né? É aquilo que o transportador fala. Se eu tenho um frete que é muito certo, muitas vezes vale a pena eu ter minha frota própria, porque eu tenho aquele custo de financiamento do veículo, aquele ativo que eu estou pagando, né? Quando eu não tenho um contrato, eu não tenho frete, eu tenho só aquela operação spot que a gente chama, faz uma conta e muitas vezes o terceiro é mais vantajoso, né? Até por questões também tributárias, muitas vezes, ou idade de frota também da transportadora, porque quando a frota é muito velha, dá muita manutenção. Né? Então, a gente vê muitos casos aí de transportadores se desfazendo de frota e trabalhando muito com terceiro, né? Aí a tomada de decisão é mais comercial do que tributária propriamente dita, né? Sim. Se ele vai assumir, né? Se ele tem, então, aquela garantia, né? De que vai ele dilui o risco ali, né? Então, trabalhar com incerteza nunca é bom em hipótese alguma, mas se você tem um risco e você calcula esse risco, você coloca na conta ali, dilui no tempo e segue, né? Mas, geralmente, os grandes transportadores trabalham também com um percentual pequeno de terceiro, de agregado, que a gente chama, mas tem, né? Para oscilações? Oscilações, né? Porque existem alguns tipos de segmento. Por exemplo, bebida, transporta cerveja. Chega verão, o pique... Vai lá em cima. Lá em cima, né? Pico de transporte. Precisa desse terceirizado, Precisa né? desse dessa terceirizado, que muitas vezes... Não faz sentido ele, para atender só aquela demanda ali, ele adquirir mais um aditivo na frota dele, né? A gente tem outros segmentos aí também que tem sazonalidade no mercado. Né? Agora, quando o transporte é um fluxo contínuo, então que naquele mês eu vou ter tantos embarques, já está previsto, aquilo é certo, aí realmente a frota, né? Perfeito. Ou quando chega Black Friday, né? Que é também uma questão de sazonalidade, né? Pico também que acontece, realmente. Fora o verão, né? A gente... O Brasil, né, é composto de várias legislações e mudanças nessas legislações. Essa frequente mudança na legislação, ela afeta o setor, imagino, setor de transporte de forma muito intensa. Como vocês estão vendo hoje a reforma tributária que está vindo para uma adaptação em 2025, para uma adequação em 2026 e chegando aos anos sequentes aí? Aí, Augusto, eu queria que você desse um panorama aí. O que a gente está vivendo hoje, esse setor? Como o setor está hoje? Primeiro, a gente tem que explicar o que a reforma tributária fez, né? Tá. Ela, a pretexto de simplificar, pegou o PIS, o COFINS e o IPI, não todo o IPI, mas o IPI, o grosso do IPI, transformou numa contribuição federal só, que é a CBS, pegou o ICMS e o ISS e transformou num imposto que não é federal, nem é estadual, né? É um imposto, é uma novidade aí, chamado IBS. E cada estado e cada município vão ter sua alíquota, eles vão compor ali. Que é o sistema dual. Isso, que eles chamam. É dual porque você tem uma alíquota de CBS, de contribuição de bem e serviço, e uma alíquota, que na verdade é uma alíquota que é somatória de duas outras alíquotas, do IBS. Tá. Uma alíquota do estado e do município onde o contribuinte está localizado. Fala que é um IVA dual, por quê? Porque é um imposto sobre valor agregado. O que eles querem dizer com isso? O imposto que foi pago no momento anterior da cadeia vai ser descontado no momento seguinte. Certo. Guardadas as limitações que a própria lei complementar 214 colocou aí. Feito isso, é um imposto sobre valor agregado, porque o imposto anterior não entra na base de cálculo do imposto posterior, vamos dizer assim, né? Tá. Modelo tax on tax. Porque hoje o PIS e COFINS, ele é um modelo, eles chamam de base on base. Você não tem, é o crédito financeiro, você não desconta o imposto anterior do imposto posterior, como já é o ICMS e como já é o IPI. Tá. O PIS e COFINS tem o débito, né? O valor 9,25 no lucro real, 3,65 no lucro presumido, e você vai na legislação, pega os custos que a legislação autoriza no lucro real, no sistema da não cumulatividade, aplica 9,25 sobre o valor desses custos e desconta do 9,25 aplicado sobre o seu faturamento. Tá. E existem serviços, ou podem existir despesas de serviço ou de bens que não tenham sido nem tributados por PIS e COFINS e que possam acontecer ali, fora todas as discussões judiciais que vêm. Bom, hoje é assim. O que vai acontecer com a reforma tributária? A CBS e o IBS só vão poder ter créditos que foram efetivamente correspondentes a débitos pagos, ou seja, para acreditar que você tem que ter pago lá, Tá. no exato valor que você pagou lá. Entendi. Salvo os créditos presumidos que a própria lei complementar 214 já coloca em algumas outras situações. Hoje existe, né? Alguns créditos presumidos, mas a lei complementar diz que só podem aqueles que estão ali expressos, entendeu? E ela, então, ou seja, simplificou porque concentrou, tá tudo aqui. Tá. Né? Então, o modelo do IVA dual é esse aí, né? Que é o IVA, Imposto de Valor Agregado. Dual por quê? Porque seriam
2 impostos, na verdade, são 3, né? É trial, no final das contas. Aí já começa esse problema. Tem o imposto federal, o imposto estadual e o imposto municipal, que é junto do imposto estadual. E esse é o modelo. Isso aí foi feito. O problema todo de você fazer qualquer juízo de valor agora é o seguinte. A lei complementar só criou as bases, né? O que pode, o que não pode, mas é impossível fazer qualquer conta porque a gente não tem alíquota ainda, de nenhum dos dois. Não entendi. Entendeu? A gente tem um modelo aí para 2026 que vai começar uma CBS de 0,8 substituindo o PIS, COFINS, né? E o IPI, e de mais 0,2, se eu não me engano, para o IBS, mas é só em modelo de teste. Mas a alíquota efetiva desses tributos ninguém sabe ainda. Eles estimam que vai ser 8,8 de CBS, cada estado vai criar a sua, cada município vai criar a sua, mas com um limite lá que a própria legislação a vir ainda aí vai colocar, que seria o teto. Mas assim, quanto que cada estado vai colocar da sua alíquota? Não sabe. Cada município vai ter que definir sua alíquota. Sim. Então, você está no município X, a gente está aqui em Vila Velha. Então, se eu tenho... como é que eu vou calcular meu tributo? A alíquota do município, né, se eu for serviço, ou a alíquota do estado, se eu for circular bens, né, substituir o ICMS, soma as duas aí, soma com a da União Federal e eu tenho a alíquota efetiva do meu negócio. Ainda com as possibilidades que a lei complementar dá de redução de alíquota, Sim. tem várias. Mas ninguém sabe fazer essa conta ainda. E para o setor de transporte? Ninguém sabe, porque não sabe qual que vai ser a alíquota. Hoje, a alíquota mais pesada para o setor de transporte é o ICMS, sem dúvida, né? E com o fim da desoneração aí, a questão da tributação sobre a folha, né? O setor de transporte está enfrentando essa novidade agora aí. E a tributação sobre a folha não foi alterada, nem a tributação sobre o resultado. Imposto de renda e CSLL continuam. Mudou só o PIS e COFINS, que era 9,25 com débito e crédito. E agora vai ter uma CBS aí, que a partir de ano que vem já tem um teste. 2027 ela substitui o PIS e COFINS. E vai sendo gradativamente substituído o ICMS, né, de 27 para frente. 27 ou 29 agora? Até 30. 29, 30, 31, 32, 33, isso. E 5 anos, e 33, né? E 5 anos substituindo fracionariamente o ICMS. Porém, ninguém sabe da alíquota, como é que vai ser, qual é o valor, que é a grande discussão agora. Porque ninguém fez conta, né? Antes dessa reforma ser aprovada. Ninguém sabia mais ou menos. Foi agora as pessoas pararam para fazer conta aí e estão vendo que pode ficar mais caro. Que é a minha... Tem vista aí que a indústria, que eu acho que não vai ser tão prejudicada, mas o setor de serviços vai ser muito penalizado com a majoração de alíquotas aí. É o que a gente tem visto no que está aprovado lá. Indústria e serviço financeiro vai ter uma redução aí. Serviço financeiro, os outros serviços não, porque o serviço financeiro ele tem um tratamento diferenciado dentro da própria lei complementar lá. As alíquotas já são reduzidas com base nessa alíquota geral. Serviço de contabilidade e advocacia, né? A gente estava achando aí que vai gerar em torno de 28% mais ou menos da carga tributária. Tem lá a redução de 30% da alíquota base, mas ninguém sabe hoje. E isso é muito alto. Que é muito alto. É muito alto. E aí, para pegar o começo da nossa conversa aí, a reforma tributária vai gerar um ajuste financeiro aí em todos os negócios, necessariamente. O maior ajuste é financeiro. Sim, porque existe uma reação em cadeia ali de todos os segmentos que eles se conectam, né? E quando a gente fala de Espírito Santo, e a gente sempre ouve, né? Nossa, são anos a gente ouvindo, né? Que o Espírito Santo tem uma localização muito boa, etc e tal. E a gente vê que depois, né? Se isso fosse fator preponderante único, muitas empresas viriam para cá. Independente dos benefícios fiscais. Independente. Que é o que a reforma tributária vai acabar, não pode conceder. Pois é. Então, e aí a pergunta que fica é, e aí? E o Espírito Santo, então? Vai passar aperto. Vai ser difícil para nós aí. Tem um fundo de compensação até 2050, né? Mas quem vai administrar esse fundo são os estados maiores, aí São Paulo, Rio, vai ficar na mão deles. E esse é um outro problema, né? Porque como é que vai funcionar a arrecadação? A CBS vai para a Receita Federal, gerenciou. O IBS não vai ser mais creditado na conta dos estados e dos municípios. Ele vai para a conta do comitê gestor, que é formado lá, né? É gerido basicamente por 8 pessoas de um lado e 8 procuradores de maneira consultiva de outro, dentro do comitê gestor. E eles vão decidir ali, dentro dos critérios que a lei determina, como é que isso vai ser repartido. Existem as regras de transição, que vai próximo ali de 2080, né? Acho que é 79, se eu não me engano, e tem junto com essas compensações. Né? Só que, à medida que o tempo vai passando, ela vai se ajustando por alguns critérios que são, agora, até populacionais. Não é mais arrecadou aqui,
simplesmente, né? Recebeu aqui. Então, você vai ter uns ajustes populacionais e com base na arrecadação anterior, dos períodos anteriores, que vai influenciar na arrecadação futura. Então, no grosso aí, eu acho que o maior impacto os estados vão ter, mas vão ser para municípios. Tem município que não tem nada, arrecadação nenhuma, e vai receber. E vão ter municípios que têm arrecadação que vão perder arrecadação. Vitória, Vila Velha, eu acredito que também, mas Vila Velha ainda tem espaço para se industrializar, e a indústria vai ser um bom fator de arrecadação. Mas município que é ilha, Vitória, Florianópolis e São Luís, são municípios que vão perder muito, porque não tem muito espaço, população pequena, tem atividade portuária, então arrecada muito, gera muito dinheiro. Esses municípios aí certamente vão sofrer dentro do modelo econômico que tem hoje. Igual o Estado do Espírito Santo, que tem mais de 30 tipos de benefício fiscal, não vai poder dar isso para frente. E é o que você falou, Denilton. Se a localização fosse suficiente, não precisava nem do benefício. Não precisava. O Espírito Santo vai ter que pegar na mão do setor empresarial, e sobretudo do Estado, que é um Estado rico, e criar alguma saída para isso, para frente. Já vem, né? Tem petróleo, já tem fundo soberano, o Espírito Santo tem dinheiro. Sim. Então, assim, mas vai ter que investir em coisas projetadas para frente. Nós vamos ter que nos reinventar, sem dúvida. Essa é a minha visão. Porém, e aí o que eu falo que é tudo chute, né? A reforma tributária, ela aumenta a base de arrecadação. Porque o que ela faz? Ela tributa bens e serviços que não eram tributados antes. Tipo locação. Não tinha ISS. Agora está dentro lá do IBS. E o município vai ter um pedaço disso aí, né? Municípios onde onde você tem uma renda de locação grande, em tese, seriam privilegiados por isso. O ICMS, o IPI e o PIS e COFINS não cumulativo já eram não cumulativos. O ISS não era. Era de 2% a 5% cumulativamente. Hoje vai ser nessa alíquota aí que o município vai fixar, mas de maneira não cumulativa. Todos os tributos vão ter uma mesma não cumulatividade. Só que essa não cumulatividade ela é mais restrita do que a que se tem hoje. Começa de novo, né? Claro que os problemas vão existir. Você tem a interpretação da Lei 214 com a Constituição, você pode ou não pode. Isso aí vai ser para frente. Mas eu entendo que a não cumulatividade hoje, ou a que vem, né? Hoje a do IVA dual, ela é mais restrita do que você tem com PIS e COFINS hoje. Vai ser mais difícil tomar crédito, as formas de fiscalização vão ficar mais objetivas. Você vai ter uma uniformização de todas as decisões aí. Nessa medida, realmente simplifica. Mas eu acho que encarece por conta da própria estrutura aí. Eu falo de carga geral, né? Muitos serviços e bens que não são tributados hoje passaram a ser. E para essas pessoas vai encarecer. Mas isso talvez permita também você reduzir a alíquota, entendeu? E aí distribuir melhor. Então, como é que vai ser com a reforma tributária? Ninguém sabe, porque ninguém sabe a alíquota. A única coisa que tem lá com o setor de transporte em exclusivo é a previsão de que o transportador, pessoa física, caminhoneiro, ele não é contribuinte do CBS e da IBS. Para esse cara tá bom. Porém, quando ele prestar serviço para um transportador que é contribuinte, esse contribuinte vai poder de forma presumida. Tem uma presunção lá que é parecido com o que tem hoje, essa de 75%. Mas nas formas que a lei determina. Mas e para o transportador, como é que vai ficar? Eu, sinceramente, não sei, porque ninguém sabe fazer essa conta ainda, é tudo chute. Tudo ainda. Porque não tem muito incerto. A alíquota. Mas se você pegar a estrutura geral e a alíquota vier com o que o pessoal está prevendo aí, que o Flávio falou, que é 28%, 27%, vai ficar mais caro, sim. E daí, Augusto e Flávio, nos ajude aqui agora a compreender uma coisa aqui, né? Você está trazendo para a gente aqui uma visão muito prática do que vai acontecer, real. E o que o governo ele entende disso, que ao fazer isso vai ser algo bom? Que na cabeça do governo eu quero entender ali que ele está querendo fazer algo que é bom. Que seja para facilitar, que seja para uniformizar. E quando a gente vê na prática mesmo, a gente está vendo que o negócio não é tão simples assim, né? Como que funciona isso ali? Né? Assim, a gente não participou dessa reforma tributária, assim como uma parte das pessoas não participaram, né? Isso surge basicamente do setor industrial aí, né? Das grandes confederações, das grandes federações industriais do país. Você copiou lá fora? O que acontece lá fora? Há uma estatística de que o IVA dual devia ser assim, mas eles pegaram só uma parte ruim, né? Tem algumas coisas na reforma tributária, tipo o split payment, que não acontece na maior parte dos países que tem IVA, esse é um outro dado. Que vai afetar o fluxo de caixa também, mas na hora que isso foi construído, isso passou a toque de caixa numa premissa de que simplificar é baratear. E eu não concordo, né? Assim, nem sempre simplificar é baratear. Veja no setor de transporte o simples, né?
é mais simples e é o regime mais caro que tem aí. Hoje é. Então, assim... O transporte não tem aquela margem toda para pagar a tributação que se acontece hoje. Que é depender aí, o simples pode chegar a 18%, aí 20%. Sim. Fácil. Então, hoje já é uma alíquota pesada que o transporte não consegue pagar. E a maior parte dos setores tem esse paradoxo tributário, né? Que os regimes mais simples de apuração são os mais caros. E a economia que o sujeito tem em gerar essa apuração mais simples, a economia administrativa de mão de obra, ela não compensa a economia ou o aumento do tributo que ele vai ter se ele tivesse num regime mais complexo, que seria o lucro real. Assim, o que o governo pensa, eu não sei, mas agora está todo mundo meio em estado de alerta, né? Porque as pessoas começaram a entender como é que vai funcionar, começaram a ver a lei. A aprovação da reforma tributária foi a toque de caixa no Congresso, não podia nem ver o projeto antes. Pouca gente opinando. E, assim, a pergunta é a quem interessa isso aí, né? Então, existem estados que vão arrecadar, sim. E o Espírito Santo não está nesse grupo. Porque essa reforma veio, assim como foi a questão do Fundap, para tirar ou para compensar uma vantagem competitiva que o Espírito Santo tinha a partir dessa estrutura legal que o pessoal chama de guerra fiscal, eu chamo de competição fiscal, né? São os estados competindo pelo contribuinte, nada mais justo aí, uma vez que quem financia o estado é o contribuinte. Sim. Então, no pretexto de resolver isso, colocou-se uma outra mudança da reforma tributária, que é o recolhimento do tributo para o ente federativo de destino, onde está o consumidor final. Hoje não é assim, né? Então, assim, origem, né? É isso. E aí faz a compensação pelo DIFAL, essa questão toda. Então, e essa é uma outra discussão que pode dar com relação à origem, porque, sobretudo, o Espírito Santo, que é um estado muito importador, né? Na importação, a origem é aqui, do importador. O primeiro IBS vai ficar aqui, né? E a CBS, prefeito de repasse, essas coisas. Tá, e vai mandar para um outro município, para outro estado. Você recebeu no município... São Paulo tem muito isso, né? Recebeu em Bauru e mandou para São Paulo, capital. É origem? É destino? Onde é que é? É mesmo, né? Eu tenho uma dúvida, porque o Espírito Santo, assim, aquela área ali de Viana, né? Tem muito local crescendo com armazenagem, né? Aí você chega nesse primeiro momento. Aí depois vai para outro estado, para onde for o destino. E aí as transportadoras que estão aqui no Espírito Santo, na visão de vocês, o que você acha? Porque, assim, a reforma veio. Vamos ter que nos adaptar. O Espírito Santo... ele é um eixo de passagem para o Nordeste, né? Isso é fato. Eu penso que algumas transportadoras vão ter ponto de apoio aqui, estruturas aqui, vão ter que ter até para questões de transbordo, de otimização de carga, vai ter que ter algum... Que se fala muito que as filiais vão terminar, né? Porque hoje é interessante você ter filial de transportadora. Aqui, né? Remete e vai. Porque senão, se você não tiver uma filial, você tem que antecipar o ICMS. Porque você não tem filial naquele estado, aí você tem que emitir a guia de representação. Que é uma outra questão. Hoje, né, o ICMS é apurado por CNPJ, né? Matriz e filial. A reforma manda apurar tudo na matriz. Tudo pela matriz. Acabou isso aí. Entendeu? Operacionalmente... Isso aí foi pensado, eu acho que nesse contexto. Viana, por coincidência aí das palavras, né, ela foi condecorada a cidade de logística do Espírito Santo. O Renato Casagrande, há uns anos atrás. Assinou até uma lei ali. Assinou uma lei, Viana é a cidade de logística. Mas a gente vê infinidade de galpões. Eu que ando ali naquela área desde os anos 2000, eu vejo infinidade de galpões que estão sendo feitos e não para a construção, né? Eu não sei se eles estão pensando que em 8 anos recupera o capital investido ali, né? Mas algum legado vai ficar, isso é fato, né? Agora, o Espírito Santo precisa melhorar a malha viária, a questão de portos, essas coisas todas, né? Eu entendo que se isso acontecer, parte vai sair sim aqui do estado. Não, alguma coisa vai ficar de legado para a gente aqui, sim. Eu entendo, eu vejo esse desenho. O Flávio é mais otimista do que eu. A gente tem que ser otimista no estado onde a gente vive, né? Então, e pensando no município de Vila Velha, Augusto, você que é o defensor de Vila Velha, Canela Verde. Vila Velha tem um porto e Vila Velha tem uma área que pode ser... Sim. Tem área. Utilizada. Vila Velha tem área. Tem área, tem extensão territorial. Tem para onde crescer. Nesse contexto, na sua ideia otimista, o que você acha para Vila Velha? Assim, Vila Velha é muito serviço hoje, né? Sim. Então, assim, mas já vem ganhando algum espaço aí. Teve até essa questão com Viana aí, né? De quem quer receber essas indústrias, a questão toda. Então, assim, eu vejo... Se você tiver uma visão de desenvolvimento, Vila Velha tem mais espaço do que Viana e está mais próximo até dos centros de produção de conhecimento, entendeu? Vila Velha poderia ser tranquilamente a cidade do conhecimento frente ao que tem ali e toda a sua história. Mas o que vai ser? Eu não sei. Depende muito de vontade e projeto político. É isso que eu estou falando quando eu digo que as coisas vão piorar, né? Assim,
que eu acho que vai piorar em nível de arrecadação geral, e vai ter que ter um reinvestimento. Tá. O que eu falo é que o Estado do Espírito Santo tem dinheiro para fazer isso aí. Então, assim, para gastar com isso aí... Ele coloca numa posição bem mais confortável que outros estados. Sem dúvida. Estados como Alagoas, aí, é preocupante a situação de Alagoas. Pernambuco também, que tem benefício fiscal lá também, vai ser extinto. São estados, populações até menores, muitas vezes, que o do Espírito Santo aqui, né? E está lá no Nordeste, está bem longe. O Espírito Santo, bem ou mal, está ao lado aqui do Sudeste, está próximo ao Sul, né? Então, a gente está no eixo onde a economia roda, o Espírito Santo. Tá? Sim. Preocupante lá. Então, por isso que esse fundo de compensação que eu vejo aí, sei como que vai conseguir conduzir, porque muitos estados, né? Pega Maranhão, pega outros estados, né? Amazonas talvez não, porque eles vão mexer com a Zona Franca, né? A princípio não vão mexer, mas estados ali no redor do norte ali também, norte e nordeste. O que eu tenho escutado muito assim do pessoal, sobretudo da indústria, é que eles apostam que com a reforma tributária o Brasil sofra uma nova onda de industrialização. Tá. Né? Porque a indústria fica mais barato. Então faz sentido o sujeito ter uma atividade industrial e daqui a pouco tem que ver se vai ficar mais barato do que importar, mas é um pouco de política pública isso aí também, né? Como é que vai investir nisso aí? Para aquisição de bens capitais, a reforma tributária também faz uma distinção lá. Há uma preocupação em privilegiar a atividade industrial, seja para desenvolver, e aí sem qualquer juízo de valor. Seja para desenvolver, seja para melhorar o que tem. Então, assim, se isso aí efetivamente acontecer, vai ser bom para municípios que têm território. É ruim para Vitória? É melhor para Vila Velha? É melhor para Cariacica? Certo. Todo mundo que tem espaço e tiver a condição de acomodar isso, e tiver inteligência e interesse, isso aí vai acontecer. Inclusive, tem, assim, né? A preocupação já é latente frente a esses municípios maiores. Os municípios aí, por exemplo, do norte do estado, você pega Linhares, Soretama, eles estão assim, fazendo concessão de áreas para indústrias, né? Porque a Sudene vai acabar, né? Isso aí vai acabar também. Que é outra coisa que eu ia comentar, inclusive. Então, assim, a gente vê hoje a malha industrial está acontecendo para aqueles lados de lá agora também, né? Linhares já não tem espaço mais. Hoje está indo tudo para Soretama, estão tentando subir ali São Mateus, as regiões do norte, né? Por quê? Ali já é área da Sudene. Hoje, de Aracruz para cima já é área da Sudene. Aí você tem um banco do Nordeste que está lá fomentando as atividades industriais, né? Então, a gente vê esse crescimento para lá. Vê sim. Isso aí eu tenho acompanhado bastante. Tem clientes naquela região lá. E o crescimento lá é visível, muito visível. Hoje, a parte tributária ela anda meio isolada de qualquer outra... Você consegue ter a análise tributária isolada de qualquer outro fator, porque a economia é muito grande. Sim. O cara nem faz conta do restante. Com a reforma tributária, isso não vai acontecer. Você vai ter uma aproximação da atividade tributária com a atividade financeira. Ela vai ser mais um dado nesse contexto, vai perder relevância aí. Então, todos os estados que estruturalmente atraem investimentos com base na questão tributária vão ter um impacto, não tem como, né? Outras coisas serão importantes para o ambiente de negócio. Inclusive, como o poder público trata o contribuinte, porque a competição vai aumentar nesse ponto aí. Ainda mais para nós, que somos um mercado menor. A gente está cercado de 3 mercados grandes aí. Acho que até a Bahia tem mais indústria que o Espírito Santo, entendeu? Sim. Aí nós vamos fazer o quê? A pergunta que eu quero saber é essa. Essa pergunta que você me faz, Danilton, eu vou fazer quando for votar também. E aí? É o quê? Como é que nós vamos continuar ostensivo com o contribuinte? Porque o Estado do Espírito Santo é um Estado ostensivo. Nós vamos tratar melhor, vamos chamar para conversar. Assim, alguma coisa precisa ser feita diferente do que está sendo feito. O poder público dá atenção, né? Eu fico preocupado com isso daí. Por quê? Porque a gente tem uma bancada federal muito pequena, né? Pouco expressiva. Sim. Né? Eu me recordo que há uns 25 anos atrás, mais ou menos, quando a Ford ela quis montar um parque industrial dela, houve a pretensão de vir para cá, né? E ficou aquele jogo de quem dá mais, né? E aí Bahia, Polo Camaçari ofereceu terreno, ofereceu 20 anos de incentivos fiscais, etc. e tal. E eles foram para lá, nós perdemos essa oportunidade, que estava pensando em vir aqui para o norte do estado, foi para lá. Passaram-se esses 20 anos, né? E a Ford saiu. Né? Se eu não me engano agora, eu acho que a BYD ela que assumiu... 20 anos, né? Em 20 né? anos gerou a economia. Sim. Ninguém sabia que aquela cidade lá... Sim, não sabia. O Sistema S, inclusive, cresceu muito lá, né? Eu me lembro de uma formação que eu fiz lá no Cimatec, né? Que é um Senai específico dessa área lá, que tinha um impacto muito grande ali na indústria, né, automobilística ali, por conta exatamente desse polo, até porque quando você fala, né, o que a gente tem aqui são montadoras, nessas montadoras vem uma infinidade de outras indústrias e empresas para dar o suporte para ela, enfim, aconteceu isso. Né? Então,
Como que o Espírito Santo vai poder atuar nisso, já que ela tem pouca expressividade no governo, né, em termos de bancada, para trazer isso? Porque vai acontecer exatamente isso ali, né? Vai ser, de novo, uma guerra ali, né? Ó, o Espírito Santo está aqui, ele tem autonomia disso, e etc e tal, mas... E aí, o que ele vai falar para você, empresário? Vem para o Espírito Santo, que faz sentido você vir para o Espírito Santo, então. A competição fiscal, eu prefiro essa expressão, né? Ela não vai acontecer, porque ninguém vai poder, não tem mais arma tributária para poder entregar. A competição vai se dar por outras coisas, né? Ambiente de negócio, pessoas qualificadas, segurança, o trato do poder público com o contribuinte. Isso no Espírito Santo é muito sério. Flávio vê aí também, assim, a gente passa por isso, né? A gente está na lida ali, né? E às vezes tem que desembocar no judiciário, e isso aí tem aumentado nos últimos tempos. Você precisa melhorar o ambiente de negócio aí, entendeu? Para o empresário, no setor, sentir-se confortável para seguro, né? Confortável e seguro. É isso aí. Eu vou para lá por quê, assim, né? E é isso, né? E como todo relacionamento. Porque no final é nu e cru, né? Ele quer saber se vai ser um ambiente favorável para o negócio dele. E hoje, a conta tributária faz sentido. O cara não quer nem saber. Ele vem e descobre depois. Agora ele vai querer entender antes para ir depois, entendeu? Então, e aí tem a parte da segurança jurídica. Às vezes você tem interpretações retroagindo. Muda a interpretação e retroage. Cara, isso é um absurdo, né? Assim, por mais que seja ilegal, o Estado faz, depois você tem que socorrer no judiciário para voltar atrás com isso aí. E muitas vezes é difícil fazer isso e o sujeito não quer mais se submeter a isso aí. Eu acho que se a gente passa por esse período de reindustrialização mesmo, o Espírito Santo busca isso aí, porque realmente tem indústrias, durante esse período todo, ele vai depender muito do setor de serviços, né? Sim. Porque se você tirar a indústria, o Espírito Santo é serviço, né? Comércio, vamos botar o comércio ali como... Comércio é um serviço. Você tem restaurante, por exemplo, que é indústria, comércio e serviço tudo junto, assim, né? Como é que nós vamos tratar esse povo? Pois é. E a gente falando de serviço, a gente vê, né, as operações logísticas de uma forma geral, é serviço. E eu posso atestar que assim, e o Espírito Santo é um lugar que produz gente de excelente qualidade. É um fenômeno, eu posso dizer isso, e na nossa área, na minha área que está acontecendo agora, depois da pandemia, a quantidade de escritórios de Rio, São Paulo e Belo Horizonte contratando pessoas no Espírito Santo para trabalharem nos escritórios em home office. Trabalha lá, mas está aqui. Assim, é porque a gente tem gente qualificada. Tem, isso aí. Isso aí é inegável. Eu acho que é transformar o nosso estado em alguma coisa relacionada a conhecimento mesmo, entendeu? O que eu falei de Vila Velha serve para o Espírito Santo. Não porque eu acho que Vila Velha seja o município mais importante do Espírito Santo. Mas porque é isso aí. O amor na veia. Não, e é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, de custos logísticos, né? Aí eu falo para o Flávio aqui, que é contador, né? A gente vê ali que a carga de custos logísticos na operação da produção de um bem qualquer, a gente chega ali quase a 25% mais ou menos. Então, né, a cada R$10, né, então 2,50 ali é inerente à atividade logística. E quando você vê de atividade logística propriamente dito, mais de um terço ou mais, pelo que você falou ali, a gente pode chegar até 50%, que é custo de transporte, por conta exatamente de combustíveis, etc. e tal. E quando o cara industrializa e vende, então, isso aí aumenta demais. Isso a reforma tributária melhora. Isso. Né? Porque se o cara industrializar e vender, ele vai pagar o imposto só. Perfeito. Não mais o ICMS, o IPI em cima ali, entendeu? Porque a gente vai ter aquela mágica lá, né? Do trade-off, né? É mais viável eu comprar e vender ou eu produzir para eu vender, então? Sim. A gente vai voltar, então, nesse momento. E o STF deu uma decisão fundamental para isso aí semana passada, dizendo que industrialização por encomenda, quando o sujeito industrializa um pedaço da cadeia, industrializa o produto e volta, não tem incidência de ICMS. Desculpe, de ISS. Porque os municípios vinham cobrando. Os municípios, A reforma tributária tende a acabar com isso aí. Entendeu? Então, assim, tudo que é de produção, de industrialização, é onde tem o maior valor agregado, vamos dizer assim, né? Com a reforma tributária, melhora. Para não dizer que eu não falei de flores aí. Mas, até chegar lá, nós vamos ter um caminho... Eu acho que assim, as regras para você subir a montanha, elas são diferentes das que você tem que ter para ficar no topo da montanha. Então, assim, nós vamos ter um período de transição. Particularmente, né, o transporte é um segmento que vem se sacrificando há muito tempo, né? A gente pega os preços de fretes. Pois é. São preços de fretes há 10 anos atrás, né? E em 10 anos, o que a gente teve de aumento de combustível, de salário de motorista, melhoria de infraestrutura, estradas, de seguranças públicas também, né? Porque hoje o caminhão tem que ter uma infinidade
de rastreadores, de localizadores para inibir o roubo, né? Porque acontece muito no Brasil ainda. Quando se fala em operações para o Rio de Janeiro, tem transportadoras que nem gostam de ir, né? É a vantagem do Espírito Santo. Tem umas rotas ali, né, que fica lá... Rio de Janeiro, que as gerenciadoras de risco são as que monitoram os caminhões, já falam, é uma área de risco, né? Então, eu tenho clientes que não querem mais fazer operação no Rio de Janeiro, porque já vem sofrendo ao longo dos tempos aí, né, de roubo, e não tem jeito, né? Mas o transporte é esse segmento que se sacrifica com relação a essa questão de custos aí, né? Não tem jeito. Você vê que o Espírito Santo, ele tem procurado fazer o dever de casa dele, né? A gente pensar assim, né, de uns anos para cá, a gente vê que tem feito muita coisa, né? Nos últimos meses a gente tem visto ali, né, a questão da Estrada de Ferro 118, inovação em portos, né? Seja lá o Porto Central, Imetame, Presidente Kennedy e tantas outras coisas ali, né, que o governo ele tem ali propiciado, né? Isso, a gente veria isso, apenas isso, ou isso é um fator assim decisivo nesse processo e que vai então ali colocar o Espírito Santo na vanguarda, já que vai estar todo mundo igual ali, né, na mesma régua? Eu acho que o Espírito Santo ele precisa melhorar as rodovias, porque hoje grande parte do transporte que acontece aqui é terrestre, não tem jeito. E as duplicações hoje aqui no estado são pequenas ainda, né? É um estado que tem uma extensão territorial pequena, mas você pega hoje a duplicação da 101 Sul, só está até ali o trevo de Alfredo Chaves, né? Dali para frente você não tem mais duplicação e é aquele modelo BR mesmo que o Brasil tem, né? Então eu vejo, aí você pega o lado norte também, você não tem nada da 101 Norte de duplicação. A própria 262 também, que é uma carnificina, né? Muitos acidentes. Então eu vejo que o Espírito Santo precisaria melhorar na parte do que tange rodovias. A ECO está aí com as duplicações, eu acho que não aconteceram nos prazos que deveriam ter acontecido, né? Então isso vem se arrastando, mas eu acho que o Espírito Santo precisaria melhorar as rodovias. Você pega São Paulo, por exemplo, onde você tem quase tudo duplicado, você pega uma Fernão Dias lá em Anguera, você pega tudo aquilo lá que é tudo duplicado. E o Espírito Santo a gente não tem. Então eu vejo que isso hoje ainda é um fator que deixa o Espírito Santo um pouco abaixo do que ele poderia estar realmente aí dentro do cenário da logística do transporte. Perfeito. Vocês, quando a gente faz uma análise, né, da matriz logística do Brasil, né, de uma forma geral, a gente vê que ao longo dos anos, né, você deixou bem claro ali, né, que a maior parte da carga, e é isso mesmo, os dados da CNT trazem isso para a gente, né, que entre 60% e 65% de toda a carga transportada no Brasil é por via terrestre, e não apenas por via terrestre, mas por via rodoviária, né? Já passou da época, né, ou dessa matriz logística ser repensada no Brasil, que é um país de dimensões continentais. Como que vocês veem isso, né? Porque a gente fala de transporte ferroviário, e a gente está vendo aqui agora um movimento, né, por causa da F-118, mas a nível Brasil, a gente vê ali uma malha ferroviária pequena, pouco expressiva, né? E a gente não está falando de uma transição para tirar o transporte rodoviário, não é isso, até porque o transporte rodoviário ele tem suas vantagens de flexibilidade, de acessibilidade, né? E a necessidade de se fazer o transporte da última milha, né? Fazer aquela ponta final e entrega ali. Como que vocês veem essa questão da malha logística do Brasil ser, né, fundamentalmente ali tratada de forma com o modal rodoviário? Da mesa, eu sou a pessoa menos qualificada para responder. Mas eu vou dar a minha opinião, né? Isso arremata, né? Essa dificuldade ou esse sofrimento que o setor de transporte rodoviário passa, acontece por conta de questões tributárias. Porque o estado do Espírito Santo, Santa Catarina, Recife, pois a indústria vai para lá, ou porque a mercadoria tem que passar para lá, ou é melhor ser produzida lá por uma questão tributária. Com a reforma tributária, essa pergunta vai ficar mais fácil de ser respondida, porque vai diminuir, a tendência é diminuir o deslocamento da mercadoria, já que vai fazer mais sentido você produzir perto do mercado consumidor. Assim, era a única opinião que eu podia dar aí. Isso aí é um ponto importante, né? Realmente é isso que vai acontecer. O mercado, o consumidor, vai estar próximo à indústria, né? Vai fazer sentido o Espírito Santo ou Santa Catarina ter o benefício fiscal para passar a mercadoria para depois voltar. Não vai ter mais isso, né? Acabou. Certo. Falando, só voltando ao assunto para a gente finalizar o tempo que a gente está aqui, a reforma tributária, vocês falaram, né, que vai provavelmente um aumento de custo e uma simplificação ou facilitação e transparência das informações, correto? Em relação aos documentos no dia a dia prático de uma transportadora,
O que muda nos documentos que o... Olha só, vai acontecer uma simplificação de obrigações e acessórios junto ao fisco, né? Isso a gente fala no que tange a parte contábil hoje, né? Se hoje você manda uma redundância de informações, você manda uma informação para o fisco municipal que você tem que mandar para o estadual, que você tem que mandar para o federal. A tendência é isso aí ser simplificado, né? Você vai mandar para um único local, Receita Federal, que seja aí, né? Que ainda também é tudo muito duvidoso do que vai ser. A gente tem esse entendimento, tá? Então, a gente vai ter um facilitador, a gente vai diminuir um pouco o tráfego de informações, né? Da empresa com a contabilidade ou com o próprio fisco, né? Mas no que tange a parte documental de transportadora, hoje já está praticamente tudo digital, né? A gente não tem mais nada de forma manual. Até a questão hoje do Vale Pedágio, que se tornou obrigatória aí agora, né? Hoje é tudo, cria-se um mecanismo digital, são meios de pagamentos eletrônicos, né? Então, hoje já funciona assim para as transportadoras. Mas o objetivo, realmente, um dos pilares também da reforma tributária é diminuir essa quantidade de obrigações acessórias. Porque hoje eu costumo brincar que quem teria que pagar o contador é o fisco, porque nós trabalhamos para o fisco, não para o empresário. Entendi. Então, é a redundância de informações que o fisco já tem lá, ele só quer que a gente confirme, né? Então, esse é o meu sentimento que eu vejo. Agora, vai acontecer até 32 ou logo após a 32, a gente não sabe. É muito subjetivo isso aí. Se o Mansur tem alguma coisa aí para falar sobre esse tema, né? As obrigações acessórias, documentalmente, elas vão ganhar uma importância maior, né? Porque você só vai poder tomar crédito com base... É bem informado, né? Se o tributo estiver destacado no documento fiscal. Então, assim, tem isso aí também. Esquece, assim, PIS e COFINS que você toma a partir de uma nota fiscal de um fornecedor seu, isso aí não vai acontecer, né? Tem que vir na nota daquele serviço. Não tem mais a possibilidade. E hoje existe a possibilidade de, mesmo não estando destacado na nota, você apura contabilmente e toma o crédito. Então, assim, a importância do documento fiscal, ela aumenta. Se vai diminuir ou não, eu não sei, porque, assim, o que o Flávio fala da redundância das informações acontece na base do PIS da COFINS, do imposto de renda ali, dentro das obrigações relacionadas à folha. Isso aí não foi mexido, né? Eu vou só pegar a nota fiscal da empresa, onde já vinha destacado os impostos lá e botar CBS, IBS, daqui, pá. Não muda nada, entendeu? Então, assim, a gente espera que quando vier uma reforma do imposto de renda, a reforma da folha, isso aí diminuam essas redundâncias que, assim, dão margem para inconsistências. Que elas não necessariamente espelham o fenômeno econômico da empresa. Agora, o cara errou lá, colocou o número errado, né? Ou teve um erro, né? Que às vezes aconteceu na documentação, e aí você tem uma informação, uma obrigação acessória correta e outra que ou fala da mesma coisa ou tangencia, dando uma outra informação. A Receita só aponta a incoerência e te chama e vem, ou às vezes autua direto. É uma complexidade que se esperava diminuir. Mas isso só diminui quando? Que é o que o Flávio falou. Quando o Estado começar a tomar conta dessas informações. Porque o que vem acontecendo da Constituição de 88 para cá? Os tributos mudaram da base arrecadatória de impostos para contribuições. PIS, COFINS, contribuição sobre folha, todas as contribuições. Por quê? Porque as contribuições não respeitam o mesmo regime jurídico do que os impostos. Anterioridade, foi criada outra anterioridade, né? Então, assim, tem a repartição com os estados e municípios que os impostos têm essa obrigação, as contribuições não têm. Então, a União criou um monte de fatores, assim, de contribuições e majorou as contribuições porque aumentou a arrecadação ali. E aí, com o tempo, as contribuições vieram no formato de arrecadação, a gente chama de lançamento por homologação. Você faz e o Estado fiscaliza. Não é os impostos que tem a maior parte deles lançamento de ofício. O Estado vem, faz a conta e te informa. Aí, a chance de erro é muito maior. O Estado transferiu para o contribuinte a obrigação de prestar informação e sobrecarrega ele com essa carga horária aí, com esse custo, e aumenta a chance de ter divergência. Aí aumenta a tributação, que eu chamo de bancarização da tributação. Aí começa a ter aquele monte de multa, aquele monte de coisa, e aí você precisa pagar para depois pegar de volta, aí não vem, e tem os juros do período. O Estado virou um banco, uma instituição financeira. Então, assim, isso aí não é culpa nossa. A legislação foi mudando para facilitar a arrecadação e que chegou nesse ponto aí que a gente precisa dar um cavalo de pau aí e melhorar. As obrigações acessórias vão melhorar com a reforma tributária? Não vejo ainda. Mas, se acontecer, como acontece com a declaração do imposto de renda da pessoa física agora, que já vem pré-preenchida, que há anos a Receita tem essas informações lá, já podia ter feito isso aí. Podia fornecer para cada um, para evitar a divergência. Aí eu acredito que vai melhorar. Eu acho que depende mais do Estado do que da gente, entendeu, Danilo? Entendi.
Essa é a minha visão. Entendi. A gente ia precisar de mais um, né? Do que? Mais um episódio. É um assunto É muito assunto. muito extenso. A gente faz outro depois. Eu Deixa a galera pedir. ia até É, perguntar né? aqui agora, né? Porque, por exemplo, quando você fala de eficiência das operações logísticas, você fala lá, né? Mudando, né? De multimodalidade, né? Unimodal, um transporte unimodal, mas... E tem a intermodalidade. E essa intermodalidade, né? O que difere ela da multimodalidade é que você vai ter um conhecimento de embarque ali, e aí presume-se ali que todos esses ajustes para unificar, né, unifique também, né, as operações, e você tem aquele único documento que vai fazer, né, essa transição ali. Né? A ideia é essa, né? A ideia, né? E aí? Mas quando se fala de Brasil, tudo pode mudar. Pode. Via a ideia de ter uma nota fiscal única, um portal único. Sim. Até hoje não conseguiu A gente fazer não tem isso. um documento único de identidade. Pois é. até. Mas porque os municípios Pois é. não conseguem aderir, são 5 mil e tantos municípios, aderir todos ao mesmo portal. É obrigatório, não é? Assim, aí demora muito tempo. Isso é extremamente complexo. É o isso. problema de todo lugar grande, né? Gerenciar. Então, mas assim, a reforma tributária do jeito que está, a meu ver, não mexe em nada disso aí. Tá. Precisaria, e poderia ter sido feita uma reforma tributária só disso. Sem mexer no tributo em si, porque a ideia, na verdade, era mexer no tributo em si, para diminuir aqui, né? E compensar em outro lado. Mas não foi feito. E, assim, deu-se pouca importância para isso aí. Toda a discussão sobre mudança de obrigação acessória envolve a arrecadação. Por quê? Porque na reforma tributária existe a figura do split payment, né? O sujeito é a divisão do pagamento. Você fez o pagamento para o seu adquirente, né? Para o sujeito que está adquirindo sua mercadoria, ele fez o pagamento para você. Na hora que ele faz esse pagamento, você só recebe a diferença. O tributo vai ficar separado já. Uhum. Né? Então, as mudanças no documento fiscal são para conseguir identificar exatamente quanto que vai para o fisco direto e quanto que vai para você. É o que se tem se discutido aí. O resto vai diminuir, se vai aumentar. Não, ninguém fala. Muda a nota eletrônica, né? A tendência é ter uma ambiência comum aí, porque os dois tributos vão ter o mesmo documento normativo, vamos dizer assim, a mesma nota, tá ali, tá tudo igual. O Estado, o município, União Federal, o Distrito Federal vão usar o mesmo documento para fiscalizar, e esse é um outro problema também, né? Porque as fiscalizações vão se pautar no mesmo fato gerador e elas vão poder ter uma confusão, isso, mas é um outro ponto. É porque tanto o ente municipal, federal, municipal vão poder continuar... Ele tem uma base comum, né? O fato gerador é o mesmo, assim, muito embora tecnicamente não seja, mas é o mesmo, é o mesmo elemento... A mesma atividade econômica, é a mesma regra de não cumulatividade, eles vão poder fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, aumenta a quantidade de pessoas conversando, aumenta a chance de confusão. Mas, assim, em termos de obrigação acessória, não tem muita mudança, não. Vocês que atuam como consultores no mercado, né, nessa área, a gente sabe que não existe receita de bolo, né, prontinha. Cada negócio é um negócio específico. Sua particularidade, né? Mas quando isso começou a discutir, tinha um benchmark específico? No país tal... utiliza-se dessa forma e é interessante. Tinha. Não que a gente vai trazer isso de lá igualzinho Brasil, pum. Não, mas tinha. Ó, lá se faz assim, no Brasil pode-se fazer assim também. Tinha isso daí. Sobretudo nos Estados Unidos, né? Lá funciona assim. Vai para o Congresso, fica aquela loucura lá. O Brasil não é os Estados Unidos, não são esses países menores europeus aí. Inclusive o split payment, ele é usado em menos de 2% dos países que usam o IVA. Assim, por que quis isso aí, né? Então, assim, né? Agora... a chance de sonegação é zero. Isso é bom? É bom. É claro que é bom. Mas, assim, tem um ajuste financeiro aí, porque o contribuinte, ele recebe e ele paga no mês seguinte, né? Quando ele não recebe o tributo, ele vai ter que fazer um ajuste financeiro no próprio fluxo de caixa dele. E esse é o saculejo, né? Certo. Então, além disso, existem empresas que pagam com períodos para frente, né? Essas empresas maiores. Então, emitiu uma nota agora, fez o pagamento, já separou. Então, o sujeito recolhe o tributo agora e o pagamento do fornecedor vai acontecer lá na frente. Pega uma Ambev da vida e são 120 dias para se receber, né? E aí tem a discussão. E os pagamentos parcelados, como é que vai fazer? Porque se você emitir a nota agora, tem que pagar tudo agora, só que o cara vai receber a prestação. E existe um problema que é inerente a todo o sistema de informática, né? O erro inexplicável que os sistemas de informática têm. Você vai ter que ter alguém agora para fiscalizar o seu banco de crédito, porque o dinheiro vai para lá e aí vai ser ligado esse pagamento à sua empresa, né, que fez ele, e você vai ter que comprou, né, que adquiriu esse produto, e você vai ter o crédito relacionado a esse valor aqui.
Né? Essa é igual banco, cara, um banco. Sim. Uhum. Né? Então, tanto é que a própria lei complementar 214 obriga as instituições financeiras a adotar mecanismos que viabilizem o split payment. Uhum. Talvez por isso aí o sistema financeiro também foi privilegiado por isso. Sem qualquer crítica, né? Sim. Porque vai ter mais esse custo aí. Então... E quem que vai pagar esse custo? O cliente lá, no caso. E assim, e você concentrou tudo, né? E assim, detesta ser o profeta do apocalipse aí. Mas tem aquele filósofo, é um filósofo economista, né? O Nassim Nicholas Taleb, né? Sim. Que fala que toda concentração aumenta a fragilidade. Se der um problema lá... Não, é cadeia. Vai, né? É em cadeia mesmo. É isso aí. É isso então, aí. assim, nem sei se isso é bom. Dominó. E aí você está concentrando toda a arrecadação num comitê gestor só. Né? Você acabou com a pulverização, aumentou o controle. Então, na verdade, a gente vai mandar mais dinheiro para Brasília do que manda hoje. Não tem aquela conversa de mais Brasil, menos Brasília. A reforma fez o contrário. Então, assim, vão ser outros desafios aí. Sobretudo de ordem financeira. O que eu imagino é que vai ficar pior, assim. Porque os problemas vão ser em cadeia. Um problema que afeta uma interpretação de um serviço num município qualquer desse... Pegar todo mundo. A interpretação desse caso aí serve para todo mundo, sim. Porque, né? Ele pode dar uma interpretação... E ninguém sabe como é que isso vai ser feito, né? Como é que vai dar essa ordem de interpretação. Mas afeta ele, afeta todos os estados, afeta a União ao mesmo tempo. Porque você tem mais gente podendo interpretar a mesma coisa, que não é hoje, que é a base do federalismo, né? Tem os impostos do município, tem os impostos do estado, impostos da União, cada um com seu fato gerador ali e tal. Agora é o mesmo fato gerador e vale para todo mundo. Então, nesse ponto aí, eu acho que foi ruim, né? Entendi. Na minha leitura, assim. Cris, eu não sei se isso vai até no ar depois, mas tem uma brincadeira, né, que a gente fala lá, né, quanto que é 2 mais 2, pergunta para o engenheiro, pergunta para o economista, pergunta para o matemático, pergunta para o contador, e o contador, no final das contas, ele fala, né, quanto você quer que dê, né? Isso daí, então... Acabou. Né? Acabou. Não tem mais como fazer. Não tem como mais dar... Né, quanto que pode dar? Não, vai ser o mesmo... Você pode falar que é um outro jeito de fazer. É mais difícil. Por quê? A lei complementar, ela pegou coisa que não fazia, nenhuma lei fazia isso. A quantidade de NCM que tem na lei é impressionante. Quem não souber classificação fiscal não vai entender a parte tributária. Aí o problema está na classificação fiscal. Entendi. A gente só trocou a base da interpretação, entendeu? Entendi. A gente jogou o grosso da interpretação do que dá mais barato na reforma tributária para um outro código linguístico que menos gente domina. Vai piorar, cara. É lógico que vai piorar. Assim... Pode demorar a chegar, mas na hora que vier... Certo. Entendeu? Vem. A gente tem assunto para outro podcast, tá? A gente fala de blockchain, inteligência artificial aplicada, um monte de coisa ali depois, né? Aí você chama alguém que entenda, pô. O caminho da contabilidade é a inteligência artificial. De todo mundo, eu acho. Um mais ou menos, mas assim... É isso aí. Tá difícil, né? Bom, para a gente finalizar, a gente tem antes do nosso momento de descontração aqui no final, né? A gente contou para vocês o momento que a gente tem, a nossa querida quinta série, né? Eu tô preocupado, tô com medo de Manso Augusto, ele tem cara que ele quer que a gente faça. Mas antes eu queria que vocês dessem uma mensagem final. Na visão da contabilidade, na visão do jurídico, da advocacia, como que os transportadores, esse setor, tem que olhar 2025 para se preparar para 2026 e para o que está vindo aí à frente? Uma na visão contabilidade e outra no jurídico. Na visão contábil, o que eu posso dizer? Como a gente está vendo aí, os controles vão ser muito maiores, né? Então, a gente vê que vai ter que ter uma contabilidade bem apurada, os profissionais vão ter que se reciclar, isso é fato, porque vai exigir mais. As dúvidas vão acontecer, a própria reforma tributária é uma dúvida, então o conselho que eu dou, busca um profissional que esteja antenado a tudo isso que está mudando, tudo isso que está acontecendo, até mesmo aí para já o próximo ano, né, com a IBS e com a CBS, vai ser um fator preponderante para a gente fazer todas as adaptações, né? Então é o que eu oriento que seja feito, realmente seria isso daí. Do ponto de vista jurídico, o que eu posso dizer é que vai precisar de um bom contador. Porque tudo acontece lá, né? Começa lá. Seja para chegar até nós, assim, né? Seja porque aconteceu alguma coisa, assim, né? Não por má fé, mas, assim,
pela complexidade do sistema. Isso, Mas seja para dizer que a complexidade está ali e o sujeito precisa de ajuda. Então, assim, porque a legislação tributária, ela trouxe uma interseção entre o jurídico e o contábil muito maior do que tinha antes. E é isso que eu estou falando dessas NCM. Advogado não é treinado para ler o dado contábil. Sim. Não entende NCM, não entende como é que é essa classificação. Se não tiver esse intercâmbio aí, não vai conseguir, né? Do ponto de vista do contribuinte, a atividade dele fica mais complexa com relação ao serviço jurídico tributário, ou o serviço tributário fiscal aí, que ele vai precisar. E vai precisar dessa integração. Então, o que pode ser feito? Ter a noção de que precisa desse suporte aí e ir atrás dele, porque tem um tempo para se planejar aí, né? Tem um ano que vem que vai começar a testar, você vai começar a ter empiricamente os dados de cada segmento, de como isso vai funcionar estruturalmente, porque tem, pelo menos com a CBS, né? Essa alíquota mínima aí, o IBS também pouquinho, mas assim, você já vai começar a ter na prática o desenho de como a coisa vai subir. Aí quando sair a proposta de alíquota, você vai ter essa conta passível de ser feita de uma vez e você se reestruturar. Porque o maior ajuste não é tributário. O maior ajuste é financeiro, assim, né? Então, claro que o tributário está dentro do financeiro, mas a parte de reprecificação, em função disso, a parte até de renegociação de contratos, né? Isso aí está linkado com o direito tributário. Então, fica mais misturado nesse ponto aí. O tributário não vai conseguir mais ser visto na parte jurídica como algo separado. Não, é só aqui. Aqui é o jurídico, aqui é o advogado, aqui é o financeiro. Vai ter essa necessidade aí de trabalho em conjunto, né? Sim. É o trabalho em conjunto, Isso. né? O pensamento em conjunto, cada um com sua particularidade. Tem muito embate, né? Muita discussão, né? Muita exceção sendo criada, né? Em alguns segmentos aí. Por que para eles podem e para os outros não? Então, assim, a gente enxerga também isso daí, né? Mas aquilo que o Mansur falou, o contador também tem que estar com o advogado do lado aí nessa reforma tributária. Não consegue andar separado, isso é fato. Já é assim hoje, né? As leituras são diferentes e complementares. Agora, ficou mais, assim. Entendi. Está menos mais distante. Está mais evidente agora. Mais evidente. E as credenciais de vocês, para a gente finalizar, a gente queria que vocês dessem os contatos, porque tem muita dúvida. Tem muita dúvida aí para... Vamos lá, gente. Acompanha lá no @contabilidade office -S, né? Essa rede social de Instagram, essa daí. Isso. O meu é o pessoal, né? Do Instagram, @augusto.mansur.5, que é também o mesmo do LinkedIn, que é Augusto Mansur, tudo junto lá no LinkedIn. E a gente tem nossa plataforma de conteúdos jurídicos, acadêmicos, que é a Ágora Fiscal, que no Instagram é @agorafiscal, tudo junto, e no LinkedIn tá lá também a Ágora Fiscal, a gente publica lá nossos conteúdos. Pode achar outras coisas de cunho acadêmico, jurídico, né? Por lá. A nossa brincadeira é o seguinte, a gente conta a piada, ou vocês contam a piada, e não pode rir. Tá. Quem ri, perde. Aí o ponto vai para o coleguinha. Uhum. No primeiro episódio, contamos a piada e o convidado riu, então ganhamos um ponto. No segundo episódio, a convidada contou, eu não aguentei, ri, então tá empatado 1-1. Aí eu pergunto, vocês querem que a gente conte e vocês precisam ficar sérios para vocês ganharem? Ou vocês contam? Mas aí, acho que a gente podia fazer diferente. Cada um conta uma. Tá, pode ser. Aí se... Ou vai dar 1-1 ou 2-0. Por que sempre muda, gente? Não, é uma sugestão. Se der 1-1, a gente tenta uma terceira. Tá, eu voto então que a eles gente comecem. começa. Se ficar 1-1 e vocês fazem de vocês, aí tá tudo certo. Então vocês querem começar assim, ou a gente... Acho que vocês começam. Vai. Então fica aí, quieto, não pode rir. Sério. Vai ser qual dos dois que tem mais facilidade para ficar sério? Flávio. Sério, que é o Flávio. Então tá, vamos embora. Tá, então uma vai ser uma piada, né? Vamos ver aqui, né? No meio de uma visita de rotina, o presidente de uma enorme empresa de empilhadeiras chega ao setor de produção e pergunta para o encarregado: quantos funcionários trabalham nesse setor? Depois de pensar por alguns segundos e fazer uns cálculos, esse funcionário responde: mais ou menos a metade. Já foi? Então não tem não.
Nem eu entendi. Então ganhamos. Ganha. 1-0. Não. Eu ri da tua cara, Daniel. Não tem nem a metade. Ele não deu um número específico, né? De quantos trabalhavam lá, né? Mas quantos trabalham? Ah, metade do que tem lá, né? Nem sabe quanto que tem, né? Quanto trabalho. Não, Daniel. Não, a boa é igual aquela. O cara chega, bate na porta. Isso é piada pra ficar sério? Não, já tá contando. Não, já tá contando? Já tá contando, já. Aí a pessoa abre a porta. Quem é você? Eu sou paraguaio. Vim aqui para matar ustedes. A pessoa, para o quê? Paraguaio. Ganhamos 2-0, pô. É porque essa é ridícula, cara. Para o quê?